A educação financeira é parte importante da educação para a vida e esta relação saudável com o dinheiro deve começar ainda na infância, dentro de casa. Ensinar a criança a controlar os gastos e a poupar não é uma tarefa muito fácil. Mas um bom começo é estipular uma mesada aos filhos, para quem pode, né? O que é indicado entre os 6 e 7 anos de idade. Na semana em que comemoramos o Dia da Criança, o quadro Momento da Economia explica como isso deve ser feito. E quem fala sobre este assunto é o economista Ed Santos Amorim. Bom dia. Num momento de crise como esse, tem pai dando mesada ainda? Bom dia. Tem pai dando mesada sim, e isso é uma relação entre pai e filhos permanente. O grande objetivo dessa mesada é a educação financeira para crianças, adolescentes, aprenderem já a lidar com o dinheiro, com seus próprios gastos, né? E, além do mais, pensar sempre em poupar, que é a grande realidade de quem pensa aí no futuro como um grande investidor. E qual é a receita para que o pai ensine o filho a saber investir, né? Investir não, porque ele não sabe investir, mas gastar esse dinheiro que ele dá aí para despesas, por exemplo, do lanche da escola, no cineminha, para essas despesas que a criança tem durante esse período? Exatamente. Tem pai, por exemplo, criança a partir de 5 anos, os pais começam a dar mesada por eventualidade, é um passeio, acaba dando ali. De 6 a 7 anos, o pai acaba dando uma semanal ou quinzenal. A partir dos 9 anos de idade, dos 9 para 10 anos de idade, o pai começa a dar uma mesada mensal, porque a criança começa a entender melhor da situação. O importante é o pai incluir na relação dessa mesada, desde da merenda escolar, passeio de final de semana, shopping, cinema e até mesmo presente. Se é um determinado período do mês, o pai inclui como presente. Essa mesada, ela tem 2 objetivos. Primeiro, ensinar a criança a controlar seus próprios gastos e uma reserva, ou seja, desse valor que o pai está destinando como mesada, 50% também ele já destina para uma caderneta de poupança, mesmo que seja independente do valor. Por quê? Porque vamos pensar que a criança também tem que pensar no curto, no médio e longo prazo. A criança pensando no curto, no médio e longo prazo, ela tem mais ou menos uma previsão de que se ela vai comprar alguma coisa de valor maior, ela tem que poupar, porque só com aquela mesada ela não vai conseguir. E isso, culturalmente, como nós não temos educação financeira nas escolas, faz com que estimule a criança, e imagina essas crianças no futuro com uma cultura totalmente diferente em relação a nós, pensar de como gastar, de como controlar, de uma forma bem organizada. E outra coisa, outro detalhe, a mesada, ela tem que estar pautada mais ou menos igual à mesada dos amigos, dos colegas. Existe classe social diferente que acaba dando uma mesada maior, mas a mesada ela não pode ficar muito abaixo da relação dos colegas, dos amigos e nem muito acima, para não dar uma desproporcionalidade em relação ao que a criança pode pensar em relação àquilo lá. E o outro, acabou a mesada dentro do mês, dentro do período que o pai destina, não pode dar mais nenhum centavo. Isso tem que ser uma coisa até rude, porque senão não faz sentido você falar educar. Para a criança, não, vou te dar isso aqui, mas você saiba usar, porque acabou, né? Exatamente. Então, tudo como passa por uma educação, essa convivência entre os filhos e o pai acaba sendo salutar. Porque daí os filhos vão entender aquele período que o pai não pode dar aquela determinada mesada, aquele período que o pai está passando por uma dificuldade, inclusive o país está passando por uma crise econômica gigante, o filho não deve tem famílias que não devem estar dando mesada da forma que daria o ano passado, o ano atrasado, por exemplo. Então, tudo isso, partindo pela educação, já há um entendimento na criança e acaba tendo uma relação melhor com os pais. Agora, em momento algum, o pai pode atrelar isso à escola, por exemplo, porque senão a criança começa a estimular, ir na escola ou querer ter uma nota melhor apenas pelo dinheiro, né, e não por uma outra relação de educação. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Agora, o pai, se quiser, por exemplo, tiver um fluxo maior, tiver num período bem tranquilo e ele achar que pode presentear ou premiar o filho por excelência, porque o filho teve um bom comportamento, teve uma boa relação, passou de ano, etc., o pai vai e aumenta na poupança, não na mesada. Pois é, a segunda vez, Ed Santos, que você cita a questão da poupança, mas quanto é que está rendendo a poupança hoje? A questão da poupança hoje, ela rende 0,5%, né? Mais TR, é pouca coisa, não passa disso e não tem nenhuma projeção maior para isso. Vamos fazer uma conta rápida aqui. O cidadão deposita R$10 por mês na poupança do filho em 12 meses. No final do ano ele vai ter quanto? Ele vai ter 1.200 mais 0,5%, né? Mais 0,5% atrelado aí. Você pega 0,5% em cima de R$10, você tem R$2,50 mês. Você pega R$2,50
por 10 meses dá 25, dá R$75. Então, automaticamente, esse foi o rendimento dele durante um período de 12 meses. A ideia de você pensar em poupar, você não está nem muito ali pensando no resultado financeiro como um único objetivo, mas sim educar. Da forma educativa mesmo. A pessoa tem que entender que, além dela ter os gastos, ela tem que pensar em ter sobras, porque essa sobra é por uma atividade emergencial, de repente a criança tem um evento fora da escola, um evento fora até mesmo do estado e precisa deslocar de um custo financeiro e naquele período o pai não pode não ter aquele dinheiro e constranger o filho diante daquela atividade. E já tem, inclusive, escolas até, para crianças de até 9, 10 anos, dando umas aulas básicas de educação financeira, inclusive com empreendedorismo, né? Ensinando as crianças a montarem pequenas empresas, ter o seu negócio dentro da escola. Né? Exatamente. Isso tinha que ser atividade de grade curricular, tanto no ensino básico como no ensino fundamental. Hoje não tem. Se a gente tivesse isso dentro de uma grade curricular, tanto no município quanto no estado, eu tenho absoluta certeza que esse jovem saindo aí da fase adolescente para pré-adolescente e uma fase adulta, o futuro nosso seria uma outra cultura em termos de investimento, em termos de cuidar do seu dinheiro, porque uma coisa é fácil, uma coisa você sabe a tua fonte de renda, você tem um valor que você ganha. Uma outra coisa é você não saber quanto que você gasta, e isso é importante. É óbvio que quando uma família começa a trabalhar educação financeira como mesada, começa a ter algum tipo de problema, porque aí a criança provavelmente não está preparado, no início vai gastar mais do que realmente ele ganha, e aí ele vai ficar aquela situação toda hora cobrando do pai em cima de um valor, porque aquele valor não deu. Então, como nós estamos tratando de educação, isso tem que ir de uma forma organizada e consciente. Filho, eu não tenho um outro recurso a não ser o que o papai já te dá de mesada. Agora, seja flexível também. Colocar limites, né? Colocar limites. Até porque a gente sabe também que tem famílias que não conseguem dar a mesada. Esses acabam dando por eventualidade. Até mesmo você dando por eventualidade, é bom você estimar. Por exemplo, o filho vai para um shopping no final de semana, você estima ali o valor do cinema, o valor do lanche, o valor do transporte, e acaba dando esse dinheiro para o filho de uma forma organizada, porque ele vai entender que aquele objetivo do dinheiro foi para aquele passeio e não para ele, de repente, gastar da forma que ele imaginaria. Ok, obrigado pela sua presença aqui, um bom final de semana. Eu que agradeço, um ótimo final de semana a todos.